Olá pessoal, Marcela na área mais uma vez e hoje eu gostaria de trazer para vocês mais uma resenha especial. Eu sei que eu costumo falar isso sobre praticamente todas as resenhas que eu trago para vocês aqui no canal, mas de verdade. E eu vou até usar uma expressão que o Hal Herold utiliza aqui no livro dele. É um livro praticamente salvador de vida, que é esse aqui, ó. O Milagre da Manhã. Deixa eu colocar aqui, ó, mais pertinho, do autor americano Hal Herold, que tem uma história de vida muito inspiradora e eu gostaria de compartilhar ela aqui com vocês hoje, tá bom? Roda a vinheta e continua comigo porque vai ser especial. Bom, pessoal, gostaria já de avisar mais uma vez, hoje eu tô no interior gravando essa resenha que tem um pouquinho mais de silêncio, mas se porventura vazar algum barulhinho, pode ser que seja vindo da sala, da minha família, minha filha, meu marido estão aqui comigo, então relevem, se atentem à mensagem, porque realmente ela vai fazer toda a diferença para vocês. Hoje eu quero trazer, então, a resenha do Milagre da Manhã, que é um livro salvador de vida, e por que que eu digo isso? Como eu disse anteriormente, o Hal usa essa expressão, usa bastante no livro, se referindo aos métodos que ele ensina e para que a gente coloque em prática, para que a gente tenha uma vida de maior qualidade. Então, os salvadores de vida são métodos, são hábitos que a gente aplica durante a nossa rotina matinal, após o nosso despertar, que serão formas de nos reprogramarmos mentalmente, para que a gente tenha a qualidade de vida desejada, para que a gente cocrie a realidade de sucesso que a gente tanto quer para as nossas vidas. Então, quem é esse autor, o Hal Herold? O Hal é um americano e ele passou por uma situação muito complicada na juventude dele. Ele, aos 20 anos de idade, resolveu um dia sair de casa com seu carro, pegou a namorada para sair para jantar e quando estava retornando, ele sofreu um acidente gravíssimo. Um motorista bêbado estava dirigindo um outro carro e estava vindo na sua direção contrária na estrada. O motorista perdeu o controle do veículo e atingiu o carro do Hal em cheio. E o Hal realmente sobreviveu por um milagre. Por isso o milagre da manhã, né? Esse foi só o primeiro milagre do Hal. Ele ficou alguns meses internado no hospital, ele ficou completamente dependente de outras pessoas ali naquele leito. A namorada que estava junto, ela não sofreu acho que leves escoriações, ela não teve nenhum problema muito grave, muito sério em decorrência do acidente, mas ela abandonou o Hal. Ela terminou com ele enquanto ele estava no hospital. Então, o Hal, olhando para aquela situação, ele decidiu ressignificar aquilo. E aí eu queria trazer para vocês uma coisa muito importante que ele fala aqui no livro, né? Ele fala sobre culpa e responsabilidade. Então, em nenhum momento aqui no livro, o Hal diz pra gente que o que aconteceu com ele não era culpa do outro motorista. Era assim, o outro motorista, ele decidiu sair de casa bêbado, dirigir bêbado, então ele assumiu o risco, ele assumiu o ônus daquela situação, mas a responsabilidade por ressignificar aquilo era do Hal. Então ele queria que o motorista sim pagasse pelos seus erros perante a justiça, porque o Hal poderia ter até perdido a vida, não é mesmo? Então, justiça deveria ser feita. No entanto, a responsabilidade por transformar aquilo em algo positivo era do Hal. Ele não poderia ficar o resto da vida se lamuriando, se lamentando, como se fosse uma eterna vítima das circunstâncias. De maneira que ele utilizou essa intempérie pela qual ele passou para criar esse método do Milagre da Manhã, que transformou a vida dele, transformou a vida de muitas pessoas, que tirou ele ali de um fundo do poço e que realmente, gente, eu posso dizer que faz diferença mesmo, tá? Se você aplicar, obviamente, ele ensina alguns passos no livro e eu digo, eu apliquei a minha maneira, tá? Eu não fiz exatamente como ele ensina no livro, porque eu acho que para cada pessoa tem uma forma de se fazer isso. Cada ser humano é um ser humano único, com as suas características.
Então, de repente, o que funcionou para o Hal pode ser que não funcione para alguns de nós, mas fazendo adaptações que são perfeitamente possíveis, eu acho que é muito plausível que a gente incorpore essas rotinas, traga isso para nossa realidade. E eu digo para vocês, eu vi diferenças e eu tenho visto, por isso que eu estou compartilhando aqui essa experiência de leitura. Bom, o objetivo dessa resenha aqui é ser uma resenha mais rápida mesmo, né? Eu não quero me alongar muito no assunto. Então, gente, ditas as coisas que eu disse a respeito da primeira experiência desagradável do Hal, que foi aquela do acidente que impulsionou ele a desenvolver esses métodos, para que ele se recuperasse daquele trauma e voltasse a ter a vida de um trabalhador. Ele tinha, né, ele era vendedor nessa época que ele sofreu o acidente, então ele tinha uma profissão, ele tinha uma carreira, ele queria retomar o sucesso dele, a normalidade da vida dele, né? Então ele ensina aqui no livro alguns hábitos que ele começou a incorporar na rotina dele. Uma das coisas que ele diz que é muito importante, que a gente incorpore esses hábitos na nossa rotina matinal bem cedo. E aí, gente, uma explicação minha. Por que bem cedo? Porque de manhã, cedinho, assim que a gente acorda, e se a gente acorda mais cedo, né, de madrugada ainda, isso acontece mais facilmente. O nosso subconsciente, assim que a gente acorda, que a gente desperta, ele fica mais aberto a autossugestões, que é mais ou menos o que essas práticas induzem. Autossugestões positivas, reprogramações mentais, remover todo aquele lixo emocional, lixo tóxico que impede a gente de prosperar, de progredir, de ter a vida dos nossos sonhos. Então, muito cedinho realmente é o momento ideal, porque a gente desperta, a gente está naquele estado ali de semiconsciência, meio sonolento, e aí que dá certo. O Hal faz uma observação que eu acho bastante interessante. Ele diz que o nosso propósito dentro do Milagre da Manhã já tem que começar antes da gente se deitar. Então, a gente tem que estabelecer um horário de sono. Ele diz que não necessariamente tem que ser 8 horas. Às vezes a gente não consegue. Gente, eu aqui, como profissional de saúde, digo, é o ideal. E não é crença limitante, tá? Tem estudos sobre o assunto e a gente dormir pelo menos 8 horas é o ideal. Mas, se a gente não consegue, o que ele diz? Que a gente já estabeleça esse compromisso antes de deitar. Que a gente já introduza no nosso subconsciente essa ideia de que a gente vai acordar no dia seguinte, vai realizar as práticas, que a gente se motive para isso. Ele diz aqui no livro que conforme você começa a fazer, talvez no primeiro dia você ainda fique um pouco resistente, mas conforme você começa a fazer com o passar do tempo, assim, você começa a encarar todas as manhãs como manhãs de Natal. Você acorda super animado para fazer o seu processo do Milagre da Manhã, mesmo porque você começa a ver os resultados ali factíveis na sua realidade. E eu digo para vocês, quando você cria uma rotina, gente, é interessante, porque é motivador. Você acorda já com aquela motivação de realizar aquela sua rotina. Eu falo por experiência própria, tá? E para quem tem que trabalhar, já tem que acordar cedo mesmo, é um plus, né? Você vai inserir, de repente, ali naquela sua rotina antes do serviço. Eu mesma adaptei. Eu vou explicar para vocês mais ou menos como eu adaptei. Mas também é um motivador para você já chegar com mais ânimo no seu trabalho ou no estudo, né? No curso que você estiver fazendo. Então, realmente, vale a pena. O que ele diz tem um fundo de verdade. Uma das frases que o Hal usa no livro aqui, gente, que eu acho bem legal, é que ele diz que o sucesso a gente atrai pela pessoa que a gente se torna. Eu tenho um pensamento assim, como eu disse para vocês, né, de muita leitura, de muitos conceitos próprios. Eu penso assim, que a gente atrai a vida que a gente deseja quando a gente descobre quem a gente realmente é, o nosso potencial divino, que está escondido ali por trás daquilo tudo, daquelas camadas de crença limitante, que não necessariamente são nossas, né? Muitas delas vêm da nossa ancestralidade, do ambiente ali onde a gente cresceu, seja de familiares, de vizinhança, de comunidade, emoções não qualificadas que a gente foi acumulando ao longo da vida, que a gente não trabalhou, né? Sentimentos não qualificados, mais precisamente. Instintos primitivos, então tem muita gente que não
não tem a inteligência, não desenvolve inteligência emocional, então acaba tendo o comportamento de agir muito instintivamente diante das situações da vida. E esse tipo de pessoa tá, segundo Hall aqui no livro, nos 95% da humanidade que se comporta de maneira medíocre, que se contenta com a mediocridade, que vive uma vida abaixo do que gostaria de ser, do que gostaria de ter realmente. E os outros 5% são essa parcela, das pessoas, da população, que se compromete com o seu desenvolvimento pessoal. Então é essa parcela que vai acordar cedinho, que vai seguir esse protocolo aqui, que vai querer fazer a diferença no mundo, não apenas por motivos hedonistas, assim, porque quer viver uma vida. Todo mundo quer ter uma vida melhor, né, gente? A gente não pode ser hipócrita de falar que a gente não quer ter uma vida financeira mais tranquila, que a gente não quer ter liberdade, abundância, mas também, quando você tem um propósito de vida, isso eu acho super legal, que o Hall fala no livro também, tudo faz mais sentido. Então, se você trabalha ali em cima de um propósito de vida, de trabalhar, não só trabalhar a nível de profissão, tá? De emprego, não é só isso. Trabalhar no sentido de se trabalhar, de trabalhar a sua realidade em cima de um propósito de vida. E tem um outro livro que fala sobre isso também, que eu já trouxe a resenha aqui para vocês, que é A Ciência de Ficar Rico, do Wallace D. Wattles. Por isso que eu falo que é importante você ler várias coisas, né? Porque você vai agregando informações de lugares diversos, né? Que você capta. Mas quando você trabalha em cima de um propósito, aí flui melhor ainda, porque você tá num sentimento ali de amor, de vibração, de realmente, de empatia, de fazer algo por você e em consequência também pelo próximo, né? Porque a gente se melhorando como seres humanos, a gente melhora o mundo e o ambiente ao nosso redor, com certeza. Então, você escolher esse caminho por si só já vai te dar motivação para você acordar cedinho. E vamos falar finalmente, sem mais delongas, sobre os salvadores de vida, que são esses hábitos que o Hall ensina. Como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, eu tenho aqui o meu caderninho, onde eu faço as minhas anotações e fiz aqui as anotações sobre os salvadores de vida, porque são essas práticas que você vai estabelecer na sua manhã. Então, acordou cedinho, ele dá aqui as sugestões, que é o que ele pratica, e eu também vou falar para vocês mais ou menos como eu adaptei para minha realidade. Introduzi algumas coisas aqui que ele não fala no livro, mas que tem a ver comigo, com a minha experiência pessoal. Então, vamos falar aqui, ó. Primeiro, salvador de vida, o silêncio. Aí você fala, nossa, mas eu vou acordar cedo para fazer silêncio, se já é, sei lá, vou acordar 5h30 da manhã para fazer silêncio, já é um silêncio nesse horário. Pois bem, você vai aproveitar o silêncio natural desse horário para você fazer suas meditações, suas orações nesse silêncio. E fazer meditação em silêncio, você pode até colocar uma meditação guiada se você tiver dificuldade com essa prática. Mas a meditação é importante para você, é aquele momento que a gente dá aquele ponto zero, aquele reset, aquela resetada no cérebro. E existem estudos científicos que falam a respeito, né, gente, da importância da meditação para a reprogramação mental, esse estado de ponto zero. Ele fala aqui também das afirmações positivas, que posteriormente as meditações e orações que você aplicar na sua rotina, você pode escrever autossugestões positivas, falando a respeito do que você deseja para sua vida, de um sonho que você tem, do que você deseja ser. Então você escreve frases, você pode até colar essas frases pela sua casa. E aí você as repete logo cedo. Que aí, gente, a gente tem que lembrar... que entra naquela questão que eu falei, subconsciente mais aberto, informação absorvida mais fácil. Um terceiro salvador de vida que você pode incluir nas suas manhãs, gente, é a visualização. Então, você pode incorporar imagens através do seu imaginário. Então, você pode imaginar situações que você deseja que aconteçam na sua vida. Você pode tirar fotos mesmo e visualizar.
Então, você quer muito viajar, sei lá, para as Maldivas, então você recorta uma foto lá e deixa ali próximo de você, para você fazer essa visualização. Você pode colocar isso posteriormente num quadro de visualizações também. Ele não detalha muito bem, ele não te dá, assim, diretrizes obrigatórias do que você tem que fazer. Ele vai lançar aqui esses hábitos que você precisa incorporar. E aí, dentro desses hábitos, você pode utilizar o que for a melhor ferramenta para você. Então, você prefere imaginar? Visualizar dentro da sua mente, imaginar? Ou você prefere uma foto, que vai ficar mais fácil de você captar aquela imagem, internalizar melhor aquilo que você quer impregnar no seu subconsciente para que aquilo se transforme numa realidade na sua vida. Então, eu acredito, assim, que o legal desse livro é que o Hal deixa a gente bem à vontade. Outra coisa que ele fala que a gente precisa incorporar são os exercícios. Então, você caminhar, correr, praticar, sei lá, yoga, abdominais, flexões, barras, enfim. Você pode escolher também o exercício que melhor atrair. Vai ajudar você a se conectar mais consigo mesmo, vai te trazer mais conexão consigo no sentido de, através da consciência corporal, porque práticas de exercício físico, gente, traz muita consciência corporal, principalmente a yoga, que é uma prática que ele recomenda bastante. Então, você se reconecta mais consigo mesmo, isso é muito interessante nesse processo. Outra sugestão que ele traz aqui é a leitura. Então, ele diz que nós temos que fazer leituras estimulantes. Ele cita o exemplo aqui no livro, de um livro que eu estou lendo também, que é Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill, que é um livro maravilhoso, que fala de prosperidade, bem parecido com a ciência de ficar rico, que vai falar, né, de como desenvolver uma mente mais próspera, se livrar dessas bagagens que autossabotam a gente, desse peso, e se transformar numa pessoa abundante, né? Não só financeiramente. Eu acho que o Napoleão Hill ele vai mais longe, né? É uma prosperidade que acaba, inclusive, até contagiando as pessoas ao seu redor. É bem interessante. E aí, posteriormente, você vai fazer escrita. Então, você vai escrever um diário com as suas anotações. Você está acompanhando seu autodesenvolvimento, você vai colocar suas observações lá. Você vai fazer um caderno da gratidão, que ele fala da importância da gratidão nesse processo também, que é um sentimento transformador, renovador, que vai te conectar com coisas muito positivas e vai te trazer essa positividade ao longo do seu dia. Então, gente, são esses 6 salvadores de vida. Vamos revisar. Silêncio, afirmações, visualização, exercícios, leitura e escrita. São esses salvadores de vida que você vai praticar todos os dias ao acordar e ao final de um tempo, sei lá, ele fala aqui no livro, mais ou menos uns 30 dias já é o suficiente. Eu acho que a primeira semana já, gente, já vai ser suficiente para você perceber as transformações. E como eu tinha comentado com vocês, eu vou falar da minha rotina. Porque, como eu disse para vocês, eu tenho que acordar para trabalhar. Eu trabalho em turno de plantão, então nos dias que eu estou de folga, eu tenho um pouco mais de liberdade. Mas, por exemplo, o dia que eu estou de serviço, então eu acordo cedinho. Primeira coisa que eu coloco é uma meditação guiada que eu faço, que é a meditação da porta aberta, do fluxo dourado de Saint Germain. E assim, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre Saint Germain, sobre a chama violeta, e quem sabe mais pra frente eu falo do fluxo dourado também, porque tem sido uma experiência maravilhosa. Há muitos anos eu faço essa meditação, e essa meditação do fluxo dourado, ela já traz a visualização, né? Você imagina ali o fluxo dourado te envolvendo, e também as afirmações positivas. Então, ela é uma meditação bem completa nesse sentido, porque você afirma, através do poder do eu sou, que você afirma, né? Eu sou luz, eu sou amor, e você vai afirmando tudo que você é realmente, né? Tudo que você é despido dessa bagagem negativa que todos nós trazemos, que fazem parte do nosso ego, que é muito difícil se despedir disso, por isso que muita gente tem dificuldade nesse processo do milagre da manhã,
tem resistência a acordar cedo, começa a ler o livro, acha muito legal no começo, depois larga, deixa esse hábito de lado, mas é o processo de resistência do ego. O ego, ele quer existir, o ego, ele quer sobreviver a todo custo. Afinal, nós lá nas profundidades do nosso inconsciente fomos programados para sobreviver. Os nossos ancestrais, nossos antepassados, eles foram programados para sobreviver e nós estamos até hoje com essa programação tão profunda, enraizada em nós, e é o que o ego tenta fazer. Então, quando ele percebe que a gente está tentando se livrar de toda essa bagagem, ele reage. E é por isso que nós, no nosso, aí é a força do nosso consciente mesmo, gente, a gente precisa ter disciplina. É uma coisa importante. No começo, você vai precisar, principalmente se você tiver uma rigidez muito grande com relação a mudanças. Mas depois, como eu falei para vocês, e o que o Raul fala é verdade, depois vai parecer manhã de Natal todo dia mesmo. Posteriormente, a meditação da porta aberta, geralmente eu coloco o Salmo 91 para rodar no celular também. Você fala, mas espera aí, você não faz nenhuma meditação? Faço sim. Tá? Às vezes eu faço meditações, por exemplo, para limpeza dos chakras, né? Mas, como eu falei para você, no meu dia de trabalho, para vocês, no meu dia de trabalho, eu tenho que adaptar. Então, conforme eu vou levantar, vou escovar os dentes, vou me trocar, eu vou rodando esse Salmo 91, porque eu tô meio sonolenta, e o Salmo 91 vai ali. E posso trazer também, posteriormente, a minha experiência com o Salmo 91, que realmente para mim eu faço como oração, tá? Para mim é uma oração muito poderosa. E ele vai ali durante a manhã, enquanto eu deixo aquele áudio tocando no fundo e vou fazendo as coisas, ele vai ali, permeando o meu subconsciente com aquelas palavras poderosas. Bom, depois que eu termino de me arrumar, eu vou para o trabalho a pé, então eu já faço um exercício. Eu trabalho, dá uma meia hora de caminhada, gente, do meu trabalho, da minha casa até o trabalho, e aí eu vou caminhando. E nesse percurso, eu vou com o meu japamala pelo caminho fazendo o Ho'oponopono. Parece uma doida? Para algumas pessoas, posso até parecer uma doida, mas a maioria das pessoas que me encontram pela rua, antigamente eu percebia, né? Que eu faço sempre o mesmo caminho todo dia. E eu percebia que antes as pessoas ficavam me olhando, estranho. Hoje, como é mais ou menos sempre as mesmas pessoas que a gente tromba, então o pessoal já nem repara mais. Me vê com aquele japamala ali na mão e já tá acostumado. Mas eu já aproveito para fazer o Ho'oponopono pelo caminho. Não costumo mudar tanto de percurso porque eu tenho hora para entrar, né? Então já é um percurso mais ou menos que eu conheço. E também porque é meio que no piloto automático. Eu já vou fazendo o Ho'oponopono pelo caminho, faço para mim, faço para minha filha. E é o tempo de eu chegar no serviço. Então, o Ho'oponopono, para quem não conhece, é uma ferramenta excelente de limpeza de memórias, de crenças limitantes. E o que mais vocês imaginarem. A minha vida mudou muito depois que eu comecei a praticar o Ho'oponopono. E eu digo para vocês, incorporem, pesquisem e incorporem essa experiência na rotina de vocês também, que vale a pena. Aí vocês vão me perguntar, e o que você faz de leitura? Leitura eu já faço a minha vida inteira. Então, sempre gostei de ler. Independente do horário do dia, eu leio. E eu leio antes de dormir. E leio livros bastante inspiradores. Leio, às vezes, as escrituras também. E antes de dormir também é um momento para a gente incorporar informações para o subconsciente, né, gente? Então, essa parte de leitura, não necessariamente eu faço de manhã. E a parte de escrita também, diário e caderno da gratidão também não necessariamente eu faço de manhã. E por que eu tô fazendo isso? Falando isso? Porque para mim, escrever no caderno da gratidão, eu tenho que estar me sentindo grata mesmo. Eu já consegui cocriar situações, cocriar coisas na minha vida através do caderno da gratidão. E qual foi a minha percepção? Eram momentos, o que eu cocriei de fato, eu escrevi o caderno da gratidão, fiz ali escrevi 10 coisas ali pelas quais eu era grata. Então, quando eu escrevi a 11ª coisa lá no caderno da gratidão, eu tava no ápice da gratidão mesmo.
Então, caderno da gratidão não funciona, pra mim, não funciona se eu incorporar no Milagre da Manhã. Sinto muito. Ai, mas você não tá grata, você não é grata quando você acorda, como eu falei pra vocês. Cada um tem uma rotina. Então, o que deu certo pro Raul pode não dar certo pra mim. Mas eu não deixo de fazer o caderno da gratidão, eu não deixo de cocriar coisas, mas realmente eu deixo pra fazer o caderno da gratidão em momentos do meu dia. Por isso que eu sempre carrego isso aqui junto comigo, na minha bolsa, na minha mochila, onde eu estiver, tá? Eu deixo pra fazer o caderno da gratidão nesses momentos assim. Então, às vezes eu tô lá no meu trabalho, aconteceu alguma coisa pela qual, meu Deus, eu tô muito feliz, eu tô extremamente grato, eu já pego o caderninho ali e já mando bala. Então, eu cocriei bastante coisa boa e positiva na minha vida através disso. Por isso que eu falo, gente, é você ler esse livro, você compreender os conceitos que tem por trás disso, compreender os conceitos que tem por trás de cada um desses salvadores de vida aqui e aplicar na sua vida de acordo com a sua realidade, sem forçação de barra, no sentido de que se de repente uma prática não dá muito certo para você, você não consegue encaixar ali, encaixa num outro horário. Mas o importante é você praticar pelo menos algumas delas. E você já vai ver mudança, você já vai ver diferença. Bom, pessoal, então é isso. Eu trouxe essa resenha para compartilhar essa experiência maravilhosa de leitura mesmo. O Raul conseguiu muitas coisas, obteve muitas coisas maravilhosas. Ele se tornou um campeão de vendas. Ele era vendedor e ele realmente ganhou muitos prêmios como campeão de vendas. Ele escreveu esse livro. Ele é um escritor extremamente bem-sucedido e famoso ao redor do mundo. Então não precisa nem falar muito, é só olhar para a vida dele e como ele transformou aquela situação, aquela dificuldade dele em algo positivo e maravilhoso, e tá, inclusive, conseguindo transformar outras vidas através do compartilhamento desse método dele, não só através do livro, mas também através disso. Se eu não me engano, ele tem páginas no Facebook, né? Então, para você ver, né, gente, que quando a gente emana uma coisa, a gente recebe de volta tanta coisa maravilhosa. Então, se eu emanei uma coisa como essa aqui, que esse método que o Hal criou, ele dividiu com tantas outras pessoas, ele recebe tantas bênçãos de volta, o universo ele multiplica mesmo essas coisas maravilhosas que a gente compartilha. E eu digo para vocês, se alguém fizer e falar assim, para mim não fez tanto efeito, ou mudou só alguma coisinha, pelo menos já é o começo, né, gente? Às vezes as pessoas têm personalidades tão rígidas, às vezes as pessoas têm traumas tão profundos que não é só um livro como o Milagre da Manhã que vai curar. Essa pessoa vai precisar de terapia, vai precisar de outros acompanhamentos, mas eu digo, façam isso em paralelo, sabe? Experimentem fazer, introduzir novas experiências para trazer mais cor, mais vida, mais alegria à vida de vocês, sair da rotina, da monotonia. Isso já é um grande impulsionador de transformação na vida da gente. E é por isso que eu tô compartilhando essa resenha aqui com vocês hoje, tá bom? Como eu já disse em vídeos anteriores, esse canal aqui, ele não é um canal muito assistido, eu não tenho quantidade de visualizações, mas eu não deixo de compartilhar, eu não deixo isso me desanimar, eu foco na qualidade mesmo do que eu gravo aqui para vocês e da mensagem que eu quero transmitir aqui para vocês. E se uma pessoa assistir, e se uma pessoa for lá e comprar esse livro e fazer a leitura e isso transformar a vida dela, para mim já valeu muito a pena. E esse espaço representa isso na minha vida. Então tá bom, pessoal, agradeço demais para quem ficou comigo até aqui, de coração. Espero que essa leitura seja muito proveitosa para vocês. Até a próxima. Gratidão. Tchau, tchau.